cumprimentos. Like, acesse o canal e contribua para que nós possamos cada vez mais melhorar o vídeo e a apresentação para você que está qualificado aí do outro lado da tela, e eu sempre agradeço essa atenção. O tema é os jovens de hoje e o grau da sua felicidade. Para variar, me socorro em estatísticas norte-americanas, com homenagem ao 20 de março, que é o Dia da Felicidade das Nações Unidas. Então, as Nações Unidas, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela celebra o dia 20 de março como o Dia da Felicidade. Em razão disso, há uma pesquisa nos Estados Unidos sobre a felicidade dos jovens, que foram perguntar. Contrataram uma empresa gabaritada para isso, e a empresa foi a campo e registrou o relato de algumas pessoas jovens lá na comunidade norte-americana. E um deles eu vou tratar aqui agora. Então, de início, esse trabalho estatístico, eles apontam as mudanças climáticas, as guerras, o desemprego, a inflação e solidão crescentes entre os jovens norte-americanos. É um dado importante isso aí. Vários jovens foram entrevistados. Eles relatam o aumento dos aluguéis, os mantimentos muito caros, e na época em que foi a pesquisa, algumas semanas atrás, os ovos custavam um ovo $1, ou seja, um ovo R$ 5,50, R$ 5,60. Os americanos produziram então esse relatório mundial da felicidade e classificou os países de acordo com o grau de felicidade da sua população. O Brasil aparece aqui. Os Estados Unidos estão na 24ª posição. Claro, em termos de felicidade e bem-estar geral, ninguém ganha dos países nórdicos. Quem são esses países nórdicos? Dinamarca, Suécia, Finlândia. Ocupam as primeiras posições desses países nórdicos. Os Estados Unidos, então, na 24ª, o Brasil está na 36ª colocação. Esse relatório, ele reflete também relação sobre as faixas etárias, não é só sobre os jovens. Sobre os jovens, tem esse relato dos jovens, mas essa estatística é mais abrangente. Se fosse considerado por este relatório, no Dia da Felicidade lá nos Estados Unidos, se fosse relatado só a faixa de jovens, os Estados Unidos ocupariam a 60ª colocação. Pior ainda que o do Brasil. Vê a gravidade da situação norte-americana. Eles já têm processo de colapso, de recessão econômica, então agora eles estão indo a fundo na sociedade. Qual é o comportamento da sociedade norte-americana? Como é que ela está se sentindo? Essas estatísticas, esses dados refletem isso aí. Então, eles dizem assim, o desemprego aumentou entre os jovens e as convulsões políticas só trazem ainda mais desilusão. Estão desiludidos. Então, eles substituíram as festas por protesto. E a mídia revela isso aí. Toda hora tem protesto já dos jovens, dos agricultores e outras camadas sociais. Mas é significativa esse relato, porque eles dizem, os jovens dizem, na sua maioria, que as festas foram substituídas por protesto, o que revela um senso de comunidade. Eles estão buscando proteção na comunidade. Tem um depoimento aqui do pesquisador Ian Manuel de Neve, que é um pesquisador do Centro de Pesquisa de Bem-Estar da Universidade de Oxford. Ele afirma: os jovens de hoje têm 2 vezes mais probabilidade de jantar sozinhos, em comparação de 2 décadas atrás. Eu estou lembrando de mim mesmo, há 60, 70 anos atrás, e todos nós nos lembramos, 50 anos atrás, os almoços, as jantas, a família toda junto. Aliás, enquanto o último não estava sentado à mesa, não iniciava a alimentação. Então,
ele diz assim: os hábitos parecem ter sido mudados. Quando olho para meus alunos, eles comem sozinhos, diz esse pesquisador, que é um professor, com o celular na mão. Está aqui um registro, dados estatísticos dos Estados Unidos. Mas nossos dados mostram claramente que as pessoas que compartilham refeições são muito mais felizes. Relata isso então. Infelizes aqueles que comem sozinhos, então, com o celular na mão, e mais felizes os que compartilham refeições. Daí resulta um perigo indiscriminado esse uso do aparelho, do celular. E chegamos a esse ponto de não conversar com a pessoa ao lado. Isso a gente mostra, os filmes revelam isso aí. As pessoas estão lado a lado e estão ali com o celular. Alguns entrevistados alegaram que estão, abre aspas, num modo de crise. Então, essa estatística revela que essas adolescentes, essa geração, esses jovens estão em modo de crise, estão em crise. Crise emocional, crise psicológica. Uma violenta afirmação para um jovem e que revela um comportamento de infelicidade e insatisfação social. Sinto que todo mundo está tomando antidepressivos e medicamentos para a ansiedade hoje em dia, relata esse entrevistador. Isso aqui é violento, esse depoimento, porque ele está dizendo que parece que todo mundo está tomando antidepressivo e medicamento para a ansiedade hoje em dia. Então as pessoas estão com ansiedade. Ou esse especialista ainda afirma, mais adiante, que o bem-estar das sociedades é baseado no crescimento sustentável que respeita o planeta, bem como a redistribuição de riqueza. Porque esse estudo, ele apresentou que não está havendo distribuição da riqueza. E é um dos problemas da população americana, porque eles perdem o emprego e perdem todos os benefícios. Lá é assim, eu já disse uma vez nos meus vídeos, você perdeu o emprego, perdeu tudo. Então, no resumo, essa história seria inacreditável se não fosse verdadeira e fruto de pesquisas, de dados estatísticos de pesquisadores de uma universidade renomada como a de Oxford. E ocorre nos Estados Unidos, que até alguns anos atrás, a sociedade americana, o modelo de vida americano, servia de base era um espelho. A gente queria ser como uma sociedade norte-americana e queria se comportar como os modelos e estilos de vida norte-americanos. E agora acontece isso aí. Todos os dados estatísticos, todas as informações, todas as análises dão conta da infelicidade desses jovens, dessas gerações, sobre os governos, sobre política, sobre guerras, sobre desemprego, tudo isso. Aonde? Na sociedade norte-americana, com esses dados aí. E nós não escapamos, lamentavelmente. Os dados que revelam também esses dados sobre o Brasil é desse tipo aí. As nossas gerações também estão infelizes, também estão recorrendo a antidepressivos e a medicamentos que, na verdade, jamais poderíamos imaginar que uma juventude pudesse estar tomando. Então, enfrentam agora problemas com sua dieta alimentar, e até o ovo é citado, porque nas prateleiras dos Estados Unidos está reduzindo a quantidade de alimentos, está reduzindo o número de produtos alimentícios, porque é sinal da decadência de uma antiga sociedade americana, que era o modelo para as demais sociedades do mundo. Obrigado.